Olá, eu sou a Alessandra, eu tenho 24 anos. Eu queria contar para vocês que eu não tenho carteira de motorista. Eu não sei se isso depõe contra ou a favor, mas fica esse dado importante. O problema dos títulos das apresentações é que tira surpresa, né? E eu vim hoje conversar com vocês sobre 2 temas: colaboração e colaboração pela cidade e direito. E direito à cidade. No meu título, eu já digo que não existe colaboração sem direito, então eu já entrego a apresentação inteira. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu queria conversar um pouco e contar uma história. E essa história, para mim, começou há 2 anos atrás, em outubro de 2011, quando eu ajudei, com muitas outras pessoas, a criar uma rede de mobilização pela cidade. Uma rede de pessoas, de cidadãos cariocas, que tentam participar mais ativamente da política local. E essa rede é o Meu Rio. Hoje, o Meu Rio tem cerca de 100 mil membros. E a sua enorme maioria tem a minha idade, entre 20 e 29 anos. A gente faz ação pela cidade usando novas tecnologias da informação e da comunicação, mas a gente também vai para a rua. E o que é legal é que hoje, de cada 20 jovens dessa faixa etária, entre 20 e 29 anos, 1 é membro da rede do Meu Rio. 1 ano depois do lançamento do Meu Rio, em outubro de 2012, uma das nossas plataformas foi usada para a criação de uma campanha bem interessante, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Essa plataforma se chama Panela de Pressão. E é uma plataforma online onde qualquer cidadão carioca pode começar uma campanha de pressão direta em um tomador de decisão. Por telefone, por Twitter, por Facebook ou por e-mail. E a gente facilita esse contato direto. Se um dia vocês quiserem ligar para o prefeito do Rio ou para algum dos secretários, é fácil. É só colocar seu número de celular que a gente te liga e te conecta com o gabinete. Eles não gostam muito, mas dá certo. Em outubro de 2012, uma cidadã carioca chamada Márcia começou com a filha dela, de 10 anos, uma campanha no Panela de Pressão. E essa campanha era para salvar uma escola municipal, a Escola Municipal Friedenheit. A Escola Municipal Friedenheit é a 6ª melhor escola municipal do estado do Rio no IDEB e a 10ª melhor escola municipal do país no IDEB. Ela fica perto do Maracanã, perto do complexo do Maracanã. Algumas pessoas dizem que ela fica dentro do complexo, outras dizem que ela fica fora, mas perto. E essa é uma distinção um pouco ingênua, na verdade. Mas, em outubro de 2012, a Escola Municipal Friedenheit estava ameaçada de demolição para a construção de um estacionamento, porque não temos suficientes, que serviria o complexo do Maracanã durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E a comunidade de pais, alunos e professores já estava se mobilizando há mais de 1 ano contra esses projetos de demolição. Até que, com a ajuda do Ministério Público, eles conseguiram um ofício, um documento oficial da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio, assegurando os pais de que não haveria remoção da escola. 1 mês depois, eles descobriram pelos jornais que os planos de demolição permaneciam válidos e que a demolição ocorreria durante as férias de verão. Então, entre janeiro e fevereiro de 2013, desse ano. Foi nesse momento que a Márcia e a filha dela iniciaram uma campanha no Panela de Pressão. E quando a equipe do Meu Rio, que serve essa rede, que produz ferramentas e conteúdo para que essa rede esteja sempre bem servida e bem municiada para ativar seus membros, quando a gente recebeu essa campanha e viu essa campanha no Panela de Pressão, a gente decidiu que ela era muito simbólica. Por todos os elementos envolvidos nela. Pelo fato de a gente ter tido um caso claro de falta de participação e transparência na formulação de uma política pública que impacta a vida de centenas e milhares de pessoas. Pelo fato dos pais terem recebido um documento oficial do governo que, menos de 1 mês depois, foi desmentido pelos jornais. E pelo fato de a gente estar seriamente considerando demolir a 6ª melhor escola do estado para construir um estacionamento. Então, nós criamos essa ferramenta chamada de guarda. Foi um membro da nossa equipe bater em todos os apartamentos de um prédio que ficava na frente da escola, até que a gente descobriu um casal de corajosos senhores de idade que nos deixaram instalar uma webcam na varanda deles. E essa webcam vigiava, olha o meu problema, vigiava a escola 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente brincava que a gente queria usar as ferramentas de controle dos cidadãos, as ferramentas que, em geral, os governos utilizam para nos controlar, para controlar o governo.
Então, a gente instalou uma câmera de segurança e começou a listar guardiões da escola Friedenheit. E qualquer um podia virar um guardião pelo Facebook ou dando seu endereço de e-mail e seu número de telefone celular. As pessoas podiam vigiar a escola usando a webcam e, se elas vissem algum tipo de movimentação suspeita na escola, elas podiam ativar os outros guardiões via SMS. Essa ferramenta gerou algumas polêmicas e criou um ciclo de mídia grande em volta da Escola Municipal Friedenheit. A gente ouviu de tudo, desde que era muito legal e muito inovador, até de que não seria efetivo e que não adiantaria nada, até de que a gente estava violando o direito à privacidade dos passantes na rua, porque a gente estava filmando a rua 24 horas por dia, absolutamente tudo. Mas o fato é que, um ano depois, a Escola Municipal finalmente escapou da sua sina de demolição e o governo do Estado voltou atrás nesses planos. O de guarda não solucionou o problema da escola. O que solucionou o problema da escola foram os cidadãos cariocas, incluindo os pais, alunos e professores, que se mobilizam desde o início e que participaram dessa campanha, que ativaram suas famílias e seus amigos. O de guarda, de alguma forma, facilitou a identificação dessas pessoas. Ajudou essas pessoas a se verem e a entenderem que elas não estavam sozinhas e de que haveria uma força-tarefa capaz de assegurar a segurança da escola caso chegassem os tratores para a demolição. E isso é importante, isso é poderoso. Mas o mais poderoso é que as pessoas se mobilizaram. Um mês depois da vitória, no caso da campanha da Escola Municipal Friedenheit, os pais iniciaram uma outra campanha. Dessa vez, para a criação de um ponto de ônibus na frente da escola. Segundo eles, anos atrás, antes de alguma raspagem desse pergaminho, existia um ponto de ônibus na frente da escola e esse ponto de ônibus seria muito útil para as crianças, principalmente as crianças com necessidades especiais. A Escola Friedenheit é uma das poucas escolas do Rio que é completamente acessível para crianças que têm algumas necessidades especiais. Então, os pais iniciaram essa campanha e ganharam também. A Secretaria Municipal de Transportes instalou um ponto de ônibus na frente da escola. E quando eles fizeram essa campanha, alguns jornalistas ligaram para a equipe do Meu Rio. E a pergunta mais recorrente que eu ouvi foi: por que os pais, antes, não estavam interessados em colaborar com o governo para identificar coisas que poderiam ser feitas para melhorar a infraestrutura da escola? O que os jornalistas queriam saber é: por que esses pais ficaram reclamando do governo durante 2 anos e só agora resolveram ajudar um pouco? Era basicamente isso. E aí a minha resposta era: gente, imagina se você tem uma casa. E aí todo dia te falam: você vai ter que sair dessa casa. Você vai reformar a casa? Você vai pintar a casa? Você vai ficar vendo revistas de decoração para ver qual é a melhor cozinha para casa? Você não vai colaborar com ninguém para melhorar a sua casa. E o meu ponto é que, sem direito assegurado à cidade, sem que o bem comum e o espaço público seja reconhecido como algo que pertence a todos que vivem em uma cidade, não existe colaboração para a melhoria da cidade. É uma ilusão achar que a internet, o Facebook, as plataformas de cocriação e de crowd tudo vão solucionar o problema do urbanismo ou da vida em cidades. Não vão. O que vai solucionar o problema, esse grande drama em qual nos inserimos, em que estamos parados no trânsito ou respirando poluição, sem saber como é que a gente faz para viver melhor coletivamente, somos nós mesmos. E a nossa busca por um direito, de fato, ao nosso bem comum, à nossa construção, a cidade que nós significamos e criamos todos os dias com o nosso trabalho. O Meu Rio tem uma outra ferramenta chamada Imagine, que é justamente uma ferramenta de cocriação e colaboração para a criação de ideias de melhoria para a cidade. Essa ferramenta é infinitamente menos popular do que o panela de pressão. Mas ela é usada, e ela é usada principalmente por estudantes de arquitetura e urbanismo, que muitas vezes participam de ciclos de imaginação, como a gente chama, e submetem ideias complexas, que requerem tempo e dedicação para serem formuladas e que visam a melhoria da vida na cidade. Mas esse público, o público que usa o Imagine, é um público muito diferente do público que usa o panela de pressão. A gente já fez todas as análises possíveis de perfil, de idade, de demografia, de interesses, de formação. E a conclusão é que o público que usa o Imagine é um público de uma classe social mais alta, com maior poder aquisitivo, maior formação acadêmica. Eu não acho que isso se deva a uma complexidade da ferramenta, ao fato dela possivelmente ser inacessível para quem não tem uma grande formação acadêmica.
Pela experiência do meu Rio nos últimos 2 anos, esse fenômeno se explica porque pessoas de uma classe social mais alta, com melhor formação acadêmica, maior poder aquisitivo, não questionam o seu direito à cidade com a mesma frequência do que pessoas de uma classe social mais baixa, com menor poder aquisitivo e menor formação acadêmica. Não se sentem ameaçados no seu direito à cidade. Não se sentem sempre no limiar da destituição, no limiar da marginalização. A construção do bem comum dessas pessoas é infinitamente mais respeitada do que a construção do bem comum de outras pessoas. E é por isso que o Imagine é muito mais popular com esse perfil de usuário. Recentemente, a Prefeitura do Rio, inspirada ou não pelo Imagine, criou o seu próprio canal de participação popular, em parceria com outras organizações da sociedade civil. E eles estão, nesse momento, recebendo ideias de políticas públicas e vão selecionar as melhores para premiar. É uma iniciativa, em muitos aspectos, louvável e que mostra que a Prefeitura está buscando usar novas tecnologias para dialogar com a população. No entanto, ela ignora exatamente o ponto que eu fiz antes, que é a ideia de que eu, como cidadão, posso contribuir com a formulação de uma política pública que talvez, se ela for merecedora, será eleita pela Prefeitura para que eu seja premiado por essa ideia, é uma ideia interessante, mas ela só é interessante para pessoas que não questionam mais o seu direito fundamental à cidade em si. E é por isso que muitas das ideias que são submetidas por essa plataforma têm esse perfil. A ideia aqui é educação para todos. Filhos de políticos nas escolas públicas já. Que não é exatamente uma ideia de melhoria para a cidade, mas que mostra que essa cidadã, Sandra do Rego, se apropriou dessa plataforma e desse canal de comunicação que a Prefeitura abriu e mudou o seu uso. Ela falou, não vou ficar aqui dizendo se tem que botar um ponto de ônibus na minha porta. Eu vou dizer que eu quero ter uma porta. E isso é fundamental. Eu vou dizer que o meu bem comum, a educação pública, as escolas públicas, esse bem que foi construído com o suor, o sangue, o trabalho de centenas, de milhares de pessoas que quiseram construir esse sonho que é a educação pública, que ele está sendo esvaziado de sentido. Que no momento que as pessoas que deveriam se ocupar da preservação desse bem comum não têm coragem de colocar os seus filhos numa escola pública, que algo ali se perdeu. Que o meu direito a esse bem comum está sendo contestado. E é isso que ela está fazendo. E é isso que acontece quando a gente acredita que a gente pode exigir colaboração sem assegurar direito. Recentemente, o meu Rio teve que lançar um outro de guarda. Dessa vez, não para evitar a demolição de uma escola, mas para evitar que toneladas de peças históricas dos bondes de Santa Teresa, que é um bairro histórico do Rio de Janeiro, fossem tiradas de uma garagem onde elas estão aguardando um destino e levadas, sabe-se Deus para onde, sem que houvesse um inventário. Acreditem se quiser, mas depois de um acidente que há alguns anos matou 6 pessoas e deixou dezenas de outras pessoas feridas em Santa Teresa, os bondes foram desativados e estão até agora num depósito esperando um destino. Só que a Associação de Moradores de Santa Teresa reparou que esses bondes começaram a ser retirados desse depósito. E ninguém sabe para onde eles vão. Não houve um inventário prévio, então seria impossível saber se essas peças se perderam no momento em que elas fossem supostamente reativadas. Então, nós criamos esse de guarda para vigiar a garagem, para evitar que outras peças saiam da garagem. Esse de guarda foi lançado essa semana. Vocês podem se alistar, de guardanobondinho.org.br. Mas esse aqui é o bonde. O bonde de Santa Teresa, além de ser uma graça, é importante porque o bonde é também uma construção coletiva, é um bem comum dos moradores de Santa Teresa. Os trilhos dos bondes de Santa Teresa só não estão soterrados e cobertos de asfalto, porque quando Lacerda, lá atrás, desativou quase todos os bondes do Rio de Janeiro, a Associação de Moradores de Santa Teresa se uniu e lutou pela permanência do seu bonde. Então, analisar a questão da desativação dos bondes de Santa Teresa como uma questão de mobilidade ou uma questão funcional é fazer uma análise equivocada do problema. O problema de Santa Teresa e o problema dos bondes não é um problema de mobilidade. Um problema de mobilidade se resolve de outras maneiras. A gente poderia ter micro-ônibus circulando por Santa Teresa, poderia ter teleféricos, funiculares, balões, pouco importa. O problema de mobilidade tem solução, tem mototáxi, tem pedestre, meu Deus. O problema do bonde é que o bonde é incrível, o bonde é poético, o bonde é histórico, o bonde tem significado cultural, porque os moradores de Santa Teresa criaram esse significado.
E agora vem um governo e diz que o bonde vai ser reativado, mas como atração turística. E que andar de bonde vai custar R$10. E que vai ser uma coisa reservada para os turistas. Mas não se preocupem, moradores de Santa Teresa. Vocês terão micro-ônibus. O seu direito à mobilidade é preservado. E a discussão é esquizofrênica, porque o que os moradores de Santa Teresa dizem, sem exatamente dizer isso, é que o bonde só tem relevância como atração turística. O bonde só é interessante para um visitante porque a população de Santa Teresa fez o bonde. Transformou ele numa coisa relevante, transformou ele numa coisa significativa. E aí vem o turista e usa o bonde, mas eu, que criei esse bonde, não tenho mais acesso a esse bem comum. Por que eu posso ser destituído desse bem comum, que é meu? E é por isso que o bonde chora. Não é porque as pessoas não sabem como é que elas vão do bar do Mineiro para o outro bar. O bonde chora porque as pessoas querem o bonde, elas não querem o micro-ônibus. Eu vou terminar mesmo, compartilhando com vocês uma experiência pessoal minha. Essa é uma foto da manifestação de junho, que ficou conhecida como a manifestação dos 100 mil, no Rio de Janeiro, que tomou Rio Branco até a Cinelândia. E eu era uma dessas cabecinhas aí na multidão. E eu não vou tentar aqui explicar para vocês o que aconteceu em junho, em julho, em agosto, em setembro, no Brasil e no mundo, porque existe muito de inexplicável e de imponderável, e eu não acho que eu seja a melhor pessoa para tentar buscar uma explicação. Mas eu vou compartilhar a minha experiência pessoal. O que eu mais gostei, o que me deu mais prazer de participar da manifestação dos 100 mil, não foi ver a enorme variedade de demandas e de reclamações que se formularam, apesar de eu ter achado isso lindo. Não foi sentir que eu estava conectada com outros 100 mil cidadãos do Rio de Janeiro que queriam uma cidade melhor, apesar de eu achar isso lindo. O que me deu mais prazer foi andar na Avenida Rio Branco no meio da tarde, no meio da rua. Foi lindo, não tinha carro. Eu nunca brinquei na rua. Eu tenho 24 anos, eu já nasci no Rio de Janeiro do carro. Eu não brinquei na rua, a rua nunca foi minha. E aí, de repente, eu estava nessa avenida, que em geral é um caos, e eu estava lá desfilando, maravilhosa, parecia o carnaval. Não pela festa, não pela... E por isso também, mas parecia o carnaval porque a rua era minha. E o único momento na minha memória afetiva do Rio de Janeiro em que a rua me pertence é no carnaval. Então, a existência de milhares, milhões de pessoas tomando as ruas das nossas metrópoles pode ser entendida como muitas coisas. Eu acho que todas elas são boas. Mas uma das coisas que está presente nesse sentimento, no sentimento de quem tomou as ruas das nossas cidades, é essa ideia de direito a esse espaço, de poder ocupar esse espaço, seja lá para o quê, não interessa se é para pedir o fim da corrupção, a permanência do bonde, escola padrão FIFA, hospital. Eu estou nesse espaço, esse espaço é meu e isso é poderoso. E é a partir do momento em que eu entendo que esse espaço é meu, que eu vou querer melhorar esse espaço. É a partir do momento em que eu entendo que esse espaço é meu, que eu vou querer sustentar esse espaço. É a partir do momento em que eu entendo que esse espaço é meu, que eu vou querer lutar pela que as boas políticas públicas permaneçam e vão além do ciclo eleitoral, desse ciclo perverso de 4 anos, que nos condena a cidades permanentemente insustentáveis. Os nossos prefeitos vão ser eleitos e reeleitos e vão continuar seus projetos políticos. Os nossos vereadores vão ser eleitos e reeleitos mais um pouco, e se aposentar com boas aposentadorias. Mas o cidadão vai ficar. A nossa única esperança para a construção de cidades sustentáveis no sentido próprio do termo, cidades que servem para a nossa geração e para as próximas, é o cidadão. A nossa única esperança para a criação de políticas públicas que duram é a vigilância do cidadão, é a memória do cidadão, é a construção de significado que só o cidadão consegue fazer. E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Obrigada.